Tem outra, né, irmãos? Vamos lá. Esse império do mal vem, Senhor, destruir. Vem, esposo celeste, reinar. Vem o sol da justiça no mundo luzir. Ó meu rei, vem meu pranto estancar. Ó que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens de descer, para assim entre nós habitar. Na segunda-feira, aniversariou o irmão Paulo, dia 15. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida do irmão Paulo. E temos algum aniversariante de casamento, de batismo? A irmã Rosélia e o Roberto fizeram o aniversário de casamento. Que o Senhor possa continuar abençoando. Eu vou pedir neste momento o irmão Gilberto que esteja orando pelos aniversariantes. A irmã Ana Cláudia está com a palavra. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Nós, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma alegria imensa estarmos nessa manhã. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelas redes sociais. Que Deus esteja abençoando a cada um, em nome de Jesus. Vamos estar iniciando. Bom dia mais uma vez. Vamos nos colocar de pé. Falamos que o Senhor virá com grande glória, porque grande é o Senhor. Estamos finalizando uma semana, já entrando em outra. Que o Senhor possa continuar sendo grande em nossas vidas, sendo manifesto em nossas vidas, porque é somente Ele para nos dar estrutura, nos dar alicerce para estar continuando a nossa jornada aqui na terra. Queremos o teu nome engrandecido,
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Realmente, o Senhor, Ele é grande em nossas vidas, mas que nós possamos deixar Ele ser grande em nossas vidas realmente. Ele possa, onde nós estivermos, a glória dEle possa se manifestar. Que nós possamos ser a palavra viva andando neste mundo aí. Muitos querem, né, ouvir a palavra em nosso testemunho, em nosso viver. Que nós realmente possamos deixar Ele onde nós estivermos. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoadíssima, porque Ele é grande em nossas vidas. Nos sentamos. Amém, amém. Nós queremos nesse mesmo espírito, né, de adoração, de louvor, de gratidão, agradecer pelos nossos irmãos, nossos amigos que estão aqui nos visitando hoje pela manhã, a família, irmão Carlos, irmã Rose, irmão Átila, Mariane, Rebeca e Beatriz, né, família abençoada, que Deus continue abençoando e sejam sempre bem-vindos quando quiserem, tá? Hoje à noite o culto começa às 19h30, se assim quiserem. E poderão, eles são da Primeira Igreja Batista do Éden, em Belford Roxo, né? Aonde? Bangu. Ah, desculpa. Não sei por quê. Ah, tá. Então tá bom. Sejam muito bem-vindas, né? A agência do Senhor está sempre aberta, né, para os irmãos, os nossos irmãos em Cristo. Então, muita alegria
né, tá assim também, com essa moçada linda, né, a igreja repleta, podendo, né, estar avançando com quantidade de membros, né, a igreja representada, e é uma alegria muito grande. Então, maravilhas divinas, né, é o que nós estamos recebendo nos dias de hoje, e vamos cantar o hino 7 do cantor cristão. Maravilhas divinas. Vamos lá, irmão Gilberto, e toda a igreja, mesmo de máscara, o fôlego vem do Senhor, então vamos colocar para fora, né? Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com corações transbordantes de graça, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele nos salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantemos, das orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte do céu seu prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Amém, né? Maravilhas divinas, o Senhor tem cuidado de nós, né? Vamos nos colocar de pé, vamos estar lendo a palavra de Deus em Efésios 6, de 10 a 20. Então, está separado, né, dirigente e congregação. E diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes
espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Essa palavra de Paulo, mas hoje serve para nós, né? Que quando a gente fala, a congregação falou, para que por mim, que eu tenha ousadia, que eu venha a ser ousado em falar, um abrir da minha boca, né? Então a gente está intercedendo uns pelos outros e por nós, pedindo que estejam em oração, em intercessão, cada uns pelos outros, né? E que possamos ter essa ousadia ao falar do amor de Cristo. Pai Santo, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Aqui nessa hora, ó Deus, quando estamos aqui juntos, reunidos como igreja do Senhor, para adorar o teu santo e precioso nome, para invocar a ti, Senhor, a tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai, orando sempre, Senhor, como diz a sua palavra. Ó Deus, que possamos ter ousadia no falar, no abrir da nossa boca, que o Senhor fale através de nós. E, ó Deus, nessa manhã, aqui estamos para, ó Deus, vir falar contigo, suplicar as tuas bênçãos, Senhor. Ó Deus, são tantas as dificuldades, as lutas que o mundo está passando, ó Pai, mas nós sabemos que o Senhor está na direção, no controle de tudo, ó Pai. As nossas vidas, ó Deus, estamos diante de Ti para declarar que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, e precisamos, ó Deus, dos Teus cuidados, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cada um com as suas dificuldades, a cada um com as suas lutas, ó Pai. E aqui também rendemos louvores, adoração ao Teu santo nome, pelas vitórias já alcançadas, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E, ó Deus, muito obrigada. Receba, Senhor, cada um de nós, a nossa adoração, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Poder sentar, vamos cantar o hino 329 e contar as bênçãos, né? Hino 329, dedicação das nossas vidas e dos nossos bens no altar do Senhor, tá? Vamos colocar em pé, irmãos, para nós cantarmos. Seda vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez.
Quantas bênçãos, quantas são recebidas das divinas mãos. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Só um momentinho para o irmão Fábio. Assim. Tens acaso mágoa triste é o teu lidar, e a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebida das divinas mãos. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando verei outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Troncos bem da terra poderão comprar a mansão celeste que tu faz morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas das divinas mãos. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanime, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celeste. Quantas bênçãos, quantas são recebidas das divinas mãos. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Olha, que palavra, né? Nunca os bens da terra. Vou pedir o irmão Paulo que esteja orando, agradecendo a Deus pelas vidas e os bens depositados no altar do Senhor. Nós vamos cantar o hino 439, Minha Pátria para Cristo. Essa semana nós comemoramos o quê? Eu falo para Paulo, ele faz aniversário dia 15. Então, todo ano o aniversário dele é feriado. Pronto. Então, comemoramos a proclamação da República, né, essa semana, e o Dia da Bandeira. E algo que nós temos que fazer é interceder, orar pelo nosso Brasil, né, orar pela nossa nação, né, pedir ao Senhor que nos ajude a passar por essa tempestade. Ele é dono de tudo, Ele é dono do nosso Brasil. Então, vamos cantar, né, com alegria a oração pela pátria. E depois nós estaremos fazendo uma oração de intercessão pela nossa pátria e de gratidão pela nossa pátria, né? Nossa pátria amada.
brava gente brasileira, longe vá temor seguir, lembro para a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Amém, né? Que nós estejamos sempre intercedendo pelo nosso Brasil, pelos governantes, pela nação brasileira, né? Eu vou convidar o pastor, ele vai estar orando, intercedendo pela nossa pátria e tomando a palavra já para o restante do culto. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, estamos aqui reunidos em culto a Ti, Senhor. Agradecidos porque o Senhor nos deu mais esse dia de renovação das Tuas misericórdias. Eu Te agradeço, Senhor Deus, porque temos a liberdade na nossa pátria chamada Brasil, de podermos estar aqui reunidos livremente para pregar o Evangelho. A começar, Senhor Deus, aqui do bairro da Fazendinha, a cidade de Araruama, o estado do Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor permite que a Tua palavra chegue até os confins da terra. Continue a sustentar e abençoar a cada um, Senhor Deus, que passa às vezes por dificuldades para poder propagar o Evangelho. Mantenha-nos, Senhor Deus, firmes no Senhor, independente do que possa acontecer. O nosso desejo é que estes 50 milhões de evangélicos no Brasil realmente façam a diferença. Ajuda-nos, Senhor Deus, como evangélicos brasileiros, mais do que isto, filhos e filhas do Senhor, que através da Tua misericórdia possamos, Senhor Deus, proclamar o Evangelho para essa pátria. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não somente ter um hino decorado, a não somente ter frases decoradas, mas amar a essa pátria, porque ela eu tenho certeza que o Senhor ama. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sei que o Senhor nos sustenta. Muito obrigado. Em Jesus, Teu Filho. Amém. Bom dia a todos, na graça de Jesus. Muito bom eu e você estarmos aqui reunidos, né? Para mais uma vez, deixa eu tirar, esqueci, né? Cultuar ao Senhor. E através da palavra de Deus, podermos ser instrumentos na vida de cada um. Ajuda-nos, né, como a oração aqui está em nosso coração. Você que nos assiste aí através do Facebook, você que está aqui conosco, nos visitando, né, seja bem-vindo, bem-vindas em nome de Jesus. É muito bom estarmos reunidos nesse dia festivo, nesse dia de alegria, nesse dia de propagação do Evangelho. Não somente hoje, há uma ideia errônea que os evangélicos guardam o domingo. Eu não guardo domingo, você guarda domingo? Eu não guardo domingo. Todos os dias são o dia do Senhor. Todos os dias são dias de oportunidade de pregar o Evangelho. O Evangelho é dinâmico. Ele é dinâmico. Mas há, infelizmente, essa ideia e essa briga boba, não é? De que alguns guardam dias, outros deixam de comer certas comidas, né? E há essa briga boba que não leva a lugar nenhum. Tem coisa que é periférica na proclamação do Evangelho. Então, eu e você somos chamados a viver o desenvolvimento da fé todos os dias. É exatamente sobre isso que eu quero falar essa manhã. O desenvolvimento da fé na segunda carta de Pedro, no seu capítulo 1, que vai falar sobre isso. Lembrando, né, que nós estamos aí, não é, a campanha de missões nacionais encerrou, mas nós estamos aí na campanha dos panetones, né, para ajudar ali a Cristolândia. Então, se você assim desejar, né, procure a irmã Ângela ou eu, né, no final do culto, dê seu nome, e aí, através de uma contribuição de R$22, você leva um panetone para casa, não é, e você estará abençoando a Junta de Missões Nacionais e a Cristolândia de todo o Brasil. Não somente a Cristolândia Rio de Janeiro, não somente a Cristolândia São Paulo, mas a Cristolândia de todo o Brasil, tá bom?
estaremos abençoando através dessa contribuição. Não vou chamar de oferta, porque você está comprando um panetone, certo? Então não é oferta. Você contribui com R$22 e leva um panetone para casa, certo? Porque a oferta ela é voluntária, ela não tem valor. Não se diz o valor de uma oferta. O valor da oferta está em mim. Mas quando a gente fala o valor de alguma coisa, eu não entendo como oferta. Eu entendo como uma contribuição, não é? Você contribuiu, ou contribuindo com R$22, não é? Você leva um panetone para casa. E eu quero dizer uma coisa, é muito bom o panetone. Nunca comi um panetone com tanta qualidade, sinceramente. Não é? Temos ainda bastante de frutas ali reservado, né, para podermos abençoar, né, a Junta de Missões Nacionais e a Cristolândia. Os que já encomendaram de chocolate já está reservado, não é? Alguns já estão recebendo e vai vir uma outra caixa de chocolate, tá bom? Então vamos, em nome de Jesus, abençoar, não é, a Junta de Missões Nacionais também através dessa contribuição, dessa campanha que todo ano, né, acontece, tá bom? Vamos lá, 2 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, de 3 a 11. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunido toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentado, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirma a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, e que ela, Senhor Deus, que é viva e eficaz, continue a falar conosco. Continue, Senhor, a falar conosco. Em nome de Jesus eu te agradeço. Totalmente dependente do Senhor. Amém. Como que está a nossa fé? Como que anda a sua fé? Em que nível você se encontra de fé? O texto aqui de Pedro vai nos chamar a atenção para alguns itens importantes para o crescimento da nossa fé, que às vezes passam desapercebidos, não é? Quais são? A partir do verso 5 está escrito o seguinte: por isso mesmo, vós reunido toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Primeira coisa, virtude. O que mais o mundo precisa ver na igreja é a virtude do reino. O mundo tem visto isso? O mundo tem visto em nós a virtude do reino de Deus? Ou a virtude dos homens? O que mais o mundo precisa enxergar em nós é o reino, não de homens, mas de Deus. Porque, como eu falei na oração aqui, que diferença esses 50 milhões? Eu sei o que dizem, né? Que diferença faz 50 milhões de pessoas que não influenciam um país? Como que nós queremos ver essa pátria salva em Jesus Cristo? Não é uma pátria evangélica não, tá? Não é uma pátria religiosa não, tá bom? É uma pátria salva. Porque nem todo evangélico está salvo e nem todo religioso está salvo. Nós precisamos entender isso.
A virtude do reino que nos alcançou nos comissiona a vivermos uma vida de virtudes. Mas que virtudes temos mostrado como igreja brasileira? Não estou falando de Batista, da Convenção Batista Brasileira, estou falando da igreja brasileira. Pertencemos a uma denominação, como eu sempre lembro, mundial, não é? Que passou pelas suas lutas, suas batalhas. Desde 1608 temos esse nome, batistas. Mas o que temos feito no Brasil? O que temos feito aí, tirando a placa denominacional? O que temos feito como igreja no Brasil? O que temos feito por famílias? O que temos feito por pessoas que estão ao nosso redor? Lógico que pessoas que querem mudar, porque não é por força nem por violência. Tem que querer mudar. Mas nós precisamos mostrar a virtude de Cristo. Como falei aqui na sexta-feira para os adolescentes, não somente para eles, né? Nós precisamos nos moldar a Deus o tempo todo. Ser moldados por Ele o tempo todo. E fugir da aparência do mal o tempo todo. E lembrando que fugir da aparência do mal não é no outro, é em mim. Porque erroneamente a gente olha para a aparência do mal no outro, mas não se enxerga. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia, né? E qual é a orientação lá de Paulo? Examine-se o homem a si mesmo. Essa é a orientação de Paulo. Sermos examinados por nós mesmos. Olhar para o nosso coração. Então, a primeira coisa que o mundo precisa ver em nós é a virtude do reino. A igreja tem que saber dizer sim, a igreja tem que saber dizer não. Quando eu falo igreja, é 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Que sozinho eu não sou igreja. Sozinho você não é igreja. Essa é uma outra ideia errônea. Como eu costumo dizer, a gente não vê pé andando sozinho aí na rua, a gente não vê mão andando aí sozinho na rua, dedo andando sozinho na rua, a gente não vê. Tem que ser um corpo. Estamos inseridos num corpo, o corpo de Cristo. E eu e você somos convidados a mostrar a virtude daquele que nos transportou do reino, do império das trevas, para a maravilhosa luz do seu reino, do seu Filho amado. Foi o próprio Senhor que fez isso, que nos tirou das trevas e deseja tirar todo mundo das trevas. Lembra que as pessoas, algumas pessoas falam, parente nosso, né, fala assim, você também já deve ter ouvido falar isso, talvez você já até falou isso. Desde que eu me conheço por gente, Jesus está voltando. Amém por isso. Glória a Deus por isso. Porque Deus é longânimo, paciente para que ninguém se perca. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não somente as igrejas. Não somente as igrejas. E às vezes a gente perde tempo com muita coisa periférica e esquece do principal, o Evangelho. O Evangelho é simples. O Evangelho se constitui em arrependimento. O Evangelho se constitui em entrega voluntária, não obrigado. O Evangelho se constitui em entender que Deus nos escolheu para a salvação e não para a perdição. O Evangelho apresenta Jesus Cristo como Salvador, como Senhor dos senhores, Rei dos reis. Somos chamados a entender isso. Então é mostrar essa virtude. Mas o que a igreja brasileira tem feito nesse período? Quando, no momento ali da gente compartilhar, né, o hino da bandeira, lembrar aí do dia da bandeira, a gente fica contente, fica alegre, né, de exaltar a nossa bandeira. Mas o nosso principal estandarte tem nome: Jesus Cristo. É aquele que está no alto. Todas as pessoas que quando iam para a guerra, para a batalha, tinham um estandarte. Não é? Vocês viram lá a história do Brasil, da história da bandeira, né, que eu coloquei no grupo lá? Que coisa linda, né? Conhecer a história do nosso país, conhecer a história da nossa nação. Para falar do Brasil, bem ou mal, nós precisamos conhecê-lo. Para anunciar e apresentar Jesus, nós temos que conhecê-lo. Lembra de André? Qual é a atitude de André quando ele encontra com Jesus? Quem André procura em primeiro lugar? O irmão dele, Pedro. Temos apresentado Jesus para a nossa família? Temos apresentado Jesus para a nossa rua? Temos apresentado Jesus para o nosso bairro? Temos apresentado Jesus como o melhor amigo, melhor presente, lembrei aqui, né? Vai chegar o culto aí, né? Jesus, o melhor presente.
algumas dificuldades estão surgindo, mas sabemos que Deus está à frente de tudo, não é? À frente de tudo. E aí, Deus, Ele te convida em primeiro lugar, e me convida em primeiro lugar, eu estou sempre inserido, a mostrarmos a virtude daquele que nos chamou para o seu reino. E com essa virtude, o conhecimento do reino. Pedro vai trazendo uma sequência de crescimento de fé, de maturidade de fé. Quando nós nos vemos em Deus, nós nos vemos insignificantes. Porque quanto mais perto da luz, mais sujos estamos. Por isso que Jesus fala, aqueles que praticam as coisas na escuridão não querem ser vistos. Mas aquele que tem virtude do reino, pratica tudo às claras. Pratica tudo às claras. Deus, Ele te convida e me convida, então, a anunciar com a virtude do reino e com o conhecimento do reino, passar a mostrar para esse mundo sem Deus e sem conhecimento de Deus, que existe algo além dessa vida aqui. Só o conhecimento de Jesus vai trazer isso. Só o conhecimento das Escrituras vai trazer isso. Só o conhecimento da verdade vai trazer isso. Muitas pessoas falam assim, poxa, mas aquela religião lá, aquela história lá nos assírios, não sei o quê, vai contando história dos povos antigos, não é? Que acreditavam em tantas coisas que nós acreditamos como cristãos. E por que eles lá não estão certos e nós estamos certos? Espera aí, ou existe um único Deus, ou então a gente está aqui só de brincadeira. Estamos sendo enganados e enganando. Só existe um único Deus. Só existe uma única verdade. Só existe uma única vida. Só existe um único caminho. Só existe um. Não existe duas verdades, só existe uma verdade. Ah, mas fulano de tal também, uma determinada... então eu posso acreditar em outras religiões, porque elas também falam de nascimento virginal, também falam de filhos de Deus, e falam um montão de coisa. Hércules, me tacaram o Hércules. Foram lá no Olimpo, né? E trouxeram lá o Deus Hércules, filho, né? De um Deus mais elevado. Isso é verdade? Sabia que Satanás cura? Ele cura. Satanás cura. Mas ele está certo? Ele é a verdade? Dá para entender o que o povo pensa? Dá para entender o que o povo pensa? A quem me comparareis, diz o Senhor. Essa é a nossa verdade. Ele é incomparável. Te amou de tal maneira ao ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você, sendo nós uma cambada de cabeçudo. Errantes. Errantes. Ele te amou antes de você existir, dá para entender? Dá para entender? Não é só dizer que o único que ressuscitou foi Jesus, os outros não ressuscitaram. Zeus, Osíris, sei lá o que mais aí afora, né? Dizem que nós cultuamos o sol. O meu Deus não é o sol. O meu Deus é o Criador do sol. Ele é o meu Deus. É para entender isso. Mas as pessoas brincam porque ficam intelectuais. As pessoas brincam porque acham que têm conhecimento. Mas o conhecimento comparado com a simplicidade de conhecer Jesus Cristo é estrume, diz o apóstolo Paulo. É esterco. Não que eu ainda tenha alcançado, ele diz, né? Mas eu caminho, deixando para trás, como foi a devocional de ontem, as coisas que já foram, e olho para o meu autor, para a linha de chegada, olho para lá, para Jesus Cristo. Essa lição de hoje, da manhã, da IBD, podia trazer muita coisa teologicamente, muitos erros e acertos teológicos, muitos. Mas eu achei que o autor foi preciso na simplicidade. Não precisa falar muito, fale de Jesus, é o suficiente. É o suficiente. Porque alguém podia pensar em arrebatamento secreto, crendo ou não nele, porque alguém podia pensar que se a igreja vai estar aqui na terra, se não vai estar aqui na terra. Eu fiquei feliz, irmão Gilberto, porque esse autor dessa lição não entrou nessa ideia. Ele apresentou Jesus. Isso que ele fez. Ele apresentou o Cristo que virá. E não o Cristo que esperamos. Porque muita gente espera muitos Cristos, mas só um virá. Só um virá. Em poder e glória. E todo olho verá. E todo olho vai ver.
Então eu fiquei feliz que ele não foi teólogo, ele foi evangelista. A lição é feliz, feliz. Porque é tanta teologia e menos evangelho. E nós precisamos pregar o evangelho. Na sexta-feira aqui eu fui um pouco mais técnico, né? Para trazer a ideia de que temos que entender o texto bíblico. Mas não precisamos ser técnicos. O meu professor de hebraico sempre falou isso: Marcelo, jamais use o hebraico no púlpito. Jamais use o grego no púlpito, professor de grego. No sentido de querer dizer que você ou alguém é melhor do que alguém. Não faça isso. Não precisa ficar se mostrando. Mostre Cristo. Porque é simples, sempre foi simples. Ele é, porque ele vive. Ele virá. Então, é entender que tudo vai trazendo crescimento. A virtude traz o conhecimento e o conhecimento traz o quê? Domínio próprio. Eu sei que tem vontade de a gente dar uma chutada. Eu tenho que ser sincero, meu Deus. Eu sei que tem vontade que a gente... Mas aí a gente... Espera aí. Vivo não mais eu. E o que eu falo pode influenciar para o bem ou para o mal. Eu tenho que ter cuidado com isso. Mais do que isso, o que eu faço pode influenciar para o bem e para o mal. Então, somos convidados a nos associar com a virtude do reino, com o conhecimento do reino e com o domínio próprio que o reino nos traz. E com esse domínio próprio, a perseverança na fé. Eu tenho tocado nesse assunto, não somente eu, mas a pandemia, depois que a pandemia passar, as igrejas vão lotar. Estou preocupado com isso não, você está? Estou preocupado com isso não. Não estou mesmo. A gente fica feliz em ver as pessoas no culto. Isso nos alegra. Nos entristece o coração de ver alguém longe do reino. Se afastando do reino. Distanciando-se de Deus. Isso nos entristece. E esse ajuntamento aqui faz tão bem, né? É tão bom esse ajuntamento aqui. É muito bom, mas é mais do que isso. Porque um dia a gente vai estar no ajuntamento eterno. A gente não vai mais para casa, a gente vai estar em casa. Dá para entender? Hoje a gente vem para esse ajuntamento aqui e vai para casa. Mas vai chegar um dia que a gente já vai estar em casa. Não vai ter para onde voltar, a gente vai estar no lugar de onde a gente deveria estar sempre. Por isso que precisamos perseverar na fé. Porque nós temos o conhecimento, não é? E esse conhecimento traz domínio próprio, e esse domínio próprio traz o quê? Perseverança. E a perseverança traz o quê? A piedade. Ser piedoso não é dar esmola. Ser piedoso não é ser aquela pessoa que ajuda o necessitado. É mais do que isso. Ser piedoso é sentir a dor do outro, de verdade, que é a compaixão. Ser piedoso é se humilhar para ser exaltado. Infelizmente, como às vezes a gente lembra aqui, as pessoas contorcem o texto bíblico, porque aquele que se humilha será exaltado. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é os humilhados, é isso que está na Bíblia? Serão exaltados. Não, é os que se humilham é que são exaltados. Então baixa a bola. É isso que está dizendo lá. Baixa a bola, porque só tem um cabeça, e o nome dele é Jesus Cristo. É isso. É Ele que reina, é Ele que direciona, é Ele que convida, é Ele que comissiona. Eu estava dando uma olhada depois na mensagem, né, de sexta-feira, e eu falei um negócio aqui que depois a gente para prestar atenção na gente mesmo, né? Por isso que é bom gravar, por isso que é bom transmitir, não é? Dirigente, louvor, a gente se olha, né? E depois a gente vê, tem que acertar aqui, acertar ali. Somos imperfeitos, gente. Mas eu estava olhando ali e eu achei uma coisa que me chamou a atenção. Não estava aqui no script, vamos falar assim, né? No esboço. Mas o mesmo Deus que me chamou, te chamou. O mesmo Deus que me salvou, te salvou. Não há diferença. Há alguma vantagem em ser grego? Há alguma vantagem em ser judeu? Não. Não há. Não há. Então, esse autoconhecimento do reino e inserido no reino nos transforma. E traz em nós perseverança, uma perseverança viva, e traz a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Por quê? O amor fraternal é aquele amor que não olha para o outro
com o olhar humano. Não olha para o outro com o olhar humano. Lembra que eu falei aqui na sexta-feira, quando você não souber olhar, fecha os olhos. E enxergue com os olhos de Deus. Enxergue com os olhos de Deus. Fecha os olhos. O deficiente visual enxerga, gente. O surdo ouve. O mudo fala. Do jeito dele. Do jeito dele. Pode acontecer milagre da cura? Pode. Jesus disse mesmo isso. Vocês farão mais do que eu, no sentido de milagres, não de salvação. Só existe um Salvador, Jesus Cristo. Só Ele é Salvador. Como eu costumo dizer, não tem poder nessa mão e nem nessa mão aí. Porque o mesmo Espírito que está aqui, está aí. Assim eu creio. Assim eu creio. Existem responsabilidades, não é? Existem chamados específicos. Mas todos somos iguais perante a cruz de Cristo. Ele nos nivelou lá. Nos nivelou lá. E quando a gente entende isso, nós passamos a ter uma vida piedosa e uma vida fraternal. E aí, com tudo isso, vem o amor. Esse é o crescimento espiritual que precisamos ter. O crescimento na fé. Precisamos crescer assim. Então, essas coisas que não são produzidas em nós, quais essas coisas? Que coisas? Que está aqui a partir do verso 5. Ou seja, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Sem essas coisas, estamos mortos. 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 Há tanta coisa que traz tristeza ao coração de nós que cremos em Deus. Há tanta coisa que tenta baixar a nossa fé ou diminuir a nossa fé. Mas essa manhã nós somos convidados, através do apóstolo Pedro, a crescer e não diminuir na fé. Evolua na fé, cresça na fé, progrida na fé e não olha para trás. O passado já foi. Não tem jeito mais para resolver. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Não tem como voltar para a barriga da minha mãe. Para nascer de novo, não preciso voltar para a barriga da minha mãe. Não foi isso que Nicodemos entendeu? Eu tenho que voltar de novo para dentro da minha mãe para nascer de novo? Não. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E outra coisa, Jesus diz lá, só para lembrar, aquele que é nascido da carne é prisioneiro. O que é nascido do Espírito é livre. Livre para até pecar. Para até errar. É livre. Mas nós vamos crescendo e amadurecendo, desenvolvendo a nossa fé, e nós vamos entendendo que essas coisas que o apóstolo Pedro apresenta aqui, produzida em nós, nos faz ativos e frutíferos. Ativos e frutíferos. E quando isso aqui falta em nós, nós ficamos inativos e infrutíferos. Por que esse Brasil não conhece Jesus de verdade? Porque a igreja não está mostrando Jesus de verdade. As pessoas querem chegar em cargo político. As pessoas querem crescer na política. E a maioria dos que chegam lá que se diz cristãos se corrompem. Se perdem. Porque não estavam com o olho no reino. Porque se o olho estivesse no reino, não ia se perder. Não ia se perder. Porque tem coisa, né, que a palavra diz, né, tem coisas que são feitas no oculto. É Paulo falando isso, né? Tem coisas que são feitas do secreto que traz até vergonha. Nem os que não creem praticam isso. E vai lá achando que vai fazer a diferença. Não vai. O negócio é isso aqui, ó. Isso aqui que é o negócio que está na mente. Dinheiro. 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 E aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o coração está no reino, nenhum político cristão se corromperia. Se o coração estivesse no reino, nenhum cidadão do reino se corromperia. Nenhum. Mais uma vez, não somos perfeitos. Vivemos pecando. Vivemos pecando. Mas precisamos lembrar que Deus nos convida ao arrependimento. Por quê? Porque nós vamos crescendo. Não é algo que regride, é algo que progride. Pedro vai deixar bem claro aqui. Precisamos nos associar
através da nossa fé, com a virtude do reino, com o conhecimento do reino, com o domínio próprio que o reino traz, com a perseverança que o reino nos traz, e com essa perseverança sermos piedosos uns com os outros, principalmente com os domésticos da fé. Não é só a família, né, que algumas traduções vai focar no doméstico da fé, a nossa parentela mais próxima. Mas nós somos parentes ou não somos? Se um dia aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. João 1,12. E esse poder que nos foi dado através de Jesus Cristo nos faz uma família fraterna, que tem que cuidar um dos outros. Você tem parente mala? Tem. Você tem parente irritante? Tem. Você tem parente que não te entende? Tem. Inclusive aqui. Parentes espirituais. Lógico que tem. Mas existe algo além disso. O que nos chamou. O que nos comissionou. Para fazer esse crescimento de fé. Maturidade de fé. Então, esse autocontrole, que também está em Gálatas 5,23, te convida, o domínio próprio, nos convida a olhar com os olhos da fé. Com os olhos da fé. De olhar as pessoas com os olhos da fé. Os olhos da fé. Alguém me perguntou sobre anúncio do Evangelho. Tem que anunciar. Porque se o arauto, você é um arauto de Deus. Você é um anunciador, não é só o pastor pregador, o evangelista, como alguns fazem, né? Não sempre lembro, né, irmão Gilberto? Coloca-se um peso no departamento de evangelismo que não é para ele. Quem que tem que evangelizar? O pastor? O departamento de evangelismo? Os diáconos? Não, a igreja tem que evangelizar. Todos nós. Não coloque peso sobre o ombro do outro que é teu também. Então, ajuda, compartilha, carrega junto, dê suporte para que o reino chegue e as trevas vão embora. Basta uma pequena luz, né? E as trevas se dissipam. Então, eu e você somos convidados como igreja, reunida aqui nesse lugar, e não somente aqui nesse lugar, a termos total conhecimento que Deus nos convida a sermos ativos no reino. Então, não tem dia para estar ativo. Não tem dia para cultuar. Todo dia é culto. Todo dia é dia de se entregar. Todo dia é dia de ofertar. Todo dia é dia de se converter. Todo dia é dia de se arrepender. Todo dia é dia de proclamar. Eu vi o Mestre, conheci o Messias. Não é isso que André faz? Ele mostra para o seu irmão. Mas que Jesus a igreja brasileira está mostrando? Que Jesus é esse? Vocês souberam aí, num determinado estado do nosso Brasil aí, um pastor, é a questão da transmissão, né? A questão da transmissão. Um pastor falando com a igreja que ele pastoreia, está transmitindo pelo YouTube, aqui está transmitindo pelo Facebook. E aí, ele vai falar sobre uma questão sobre literatura, deu nó na língua, né? Literatura, agora foi, né? Agora foi. LGBT. Em nenhum momento ele pregou ódio. Em nenhum momento ele pregou para bater em homossexual. Em nenhum momento ele pregou o anúncio do ódio, que o evangelho não traz ódio. Mas ele só falou para a igreja o seguinte: não compre essas literaturas. Não compre esse tipo de coisa. Não compre esse tipo de comida. A gente entra numa batalha inútil. Inútil. Literatura, tudo bem, né? Deu nó na língua de novo, mas deixa quieto. Né? Tudo bem, eu até entendo. Não se alimente com porcaria. Não se alimente com coisa que azeda. Agora, pregar o ódio? Ele não pregou. Ele não pregou ódio a ninguém. E ele é convidado a se apresentar na justiça. Está aqui. Uma pessoa pode se ofender, como se ofendeu com a fala dele lá, e querer processar a minha pessoa. Falei alguma coisa de ódio aqui?
Falei? Não. Os irmãos sabem muito bem o conhecimento que a gente tem compartilhado em relação a esse assunto da homossexualidade. A gente não tem que amar o homossexual. A gente tem que amar o ser humano. É diferente isso. A gente não tem que amar o índio, como eu falei na sexta-feira. A gente não tem que amar a pessoa que é de outra cor. A gente tem que amar o ser humano. O ser humano, a pessoa. Certo? Não tem aí nada de demais nisso. Mas aí processaram o pastor. E ele teve que se retratar. Batista, da nossa convenção. Teve que se retratar. Por que teve que se retratar? Porque alguém se ofendeu. Mas o país não diz que nós temos a liberdade religiosa de pregar o evangelho? O Brasil não tem religião. É um país laico. Ele não tem uma religião específica. E jamais nós temos que nos calar quando pregamos a verdade. Não é pregar o ódio. Está repreendido em nome de Jesus o ódio. Está repreendido. Mas orientar, sim. Orientar, sim. E ele teve que se retratar. Certo? Já que você falou lá e alguém se ofendeu, agora você tem que se retratar no YouTube de novo. E teve que se retratar. Teve que se retratar. Isso abre um precedente perigosíssimo na justiça brasileira. Abre um perigo na justiça brasileira. Porque se eu falar que esse copo aqui é feio e você tem um copo igual, você pode se ofender. E me processar porque eu falei que esse copo aqui é feio e você tem um igual a ele. Olha o precedente que isso abre. Querem calar. Não estou falando pregador de ódio, não. Porque tem muito pregador de ódio aí. Tem muita gente que anuncia o ódio. E nós não temos que anunciar o ódio. Nós temos que anunciar o amor. Qual é a última virtude aqui do crescimento espiritual? O amor. No fruto do Espírito, qual é a primeira virtude? O amor. Por todas as pessoas. Por todas as pessoas. Então, eu e você somos convidados a pregar o evangelho simples. Simples. Vai chegar o momento que as pessoas vão ficar com medo. Porque se abriu um precedente agora na justiça brasileira. E no nosso meio batista. E estão falando de um montão de pastor aí. Por que esse cara aí, não vou falar o nome, né, por ética, mas por que esse pastor que é bambambam, que é dono de tantas denominações, ninguém processa ele? Porque se alguém processar, esse cara tem força. Mas a gente tem que se preocupar com a força dos homens? Prega o evangelho que é simples, o amor de Jesus. Jesus nunca rejeitou ninguém. A igreja vai rejeitar por quê? Mas aquele jargão evangélico tem que funcionar. Venha como estás, mas não fique como estás. Essa é a diferença. Todo mundo é bem-vindo. Todo mundo tem que ser amado, respeitado, honrado. Mas nós temos que ter muito cuidado. O Brasil está indo por uma direção perigosíssima. Não por causa das pessoas simples, mas por causa de militância. E quando alguém entra em militância, acaba indo para o caminho de morte. Caminho de morte. As pessoas criticam tantos partidos. A gente não tem que pensar em partido, tem que pensar no reino. No reino. E Deus, Ele vai mostrando a verdade. Então, o conhecimento vai fazer que eu e você, para finalizar esse momento aqui, possamos viver o quê? Uma vida piedosa, e essa vida piedosa vai trazer o quê? A fraternidade. Com todas as pessoas. Sempre que depender de você, tenha paz com todos os homens, independente do quem seja esse homem. Quando eu falo homem, homem e mulher. Certo? Lembrar sempre isso. É outra maluquice aí, né? O linguajar, que estão querendo enfiar de goela abaixo em nós, o neutro, não é? Tenho compartilhado aí com a juventude no grupo lá sobre isso, esse linguajar que tenta destruir o português, e a gente fica achando que isso é natural. O que tem que ser ensinado na escola, nas faculdades, na universidade? Português brasileiro, e não uma nova língua.
Se quer aprender uma nova língua, vai aprender inglês, francês, língua de sinais, aí sim, que é língua, de sinais também é língua. Agora, ficar inventando um dialeto para poder trazer uma neutralidade, não. Depois eu fiquei pensando, né, que eu falei que, sexta-feira eu falei aqui que eu sou neutro, né? Eu falei, alguém pode entender isso errado, né? Eu falei que eu sou neutro aqui na sexta-feira. Eu sou neutro no vestimento, né? Na maneira de me vestir. Eu não gosto de ficar muito colorido, né? O negócio é meio neutro. Aí a Ângela fala, pô, essa gravata fica mais bonitinha, mas peraí, eu gosto de negócio neutro, né? Gosto de tudo muito neutro, não gosto de muito colorido. Mas você gosta de colorido, se veste de colorido, é seu gosto. Mas não vamos fugir do reino. Vamos fugir do reino. Uma coisa é certa, Deus, Ele te convida e me convida para entrarmos no momento da ceia, a sermos frutíferos, ativos, e não infrutíferos e inativos. Talvez tenha uma pessoa que Deus está colocando no seu caminho, que precisa conhecer o eterno. Desce a bola, sai do palanque e seja frutífero, frutífera. Você vai ver como é maravilhoso isso acontecer. A gente deixa de fazer muita coisa por causa de Deus. Esse entendeu o reino. Essa pessoa entendeu o reino. Jesus disse mesmo, fazer em memória de mim até que eu volte, né? Aí tem gente que fala assim, ele já voltou, ele já ressuscitou, para que fazer ceia? Tem gente que fala isso. Mas ele virá mais uma vez. A lição até podia entrar nesse negócio aí também, né? De primeira vinda, segunda vinda, terceira vinda. A Bíblia só fala de duas vindas. A vinda que ele veio para nos salvar e a vinda visível, parousia, visível. Mais nada além disso. E eu e você somos chamados a conhecer Jesus. Pois aquele que está com essas coisas, diz aqui o verso 9, olha só. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é o quê? Cego, vendo só com o que está perto. Só o que está perto. Tem gente que só enxerga o momento. Mas talvez não, com toda certeza, você sendo um homem ou mulher de Deus na vida de alguém, talvez você não veja o fruto, mas alguém vai ver. Eu tenho orado por algumas pessoas, você tem orado por algumas pessoas, a gente tem buscado algumas pessoas, outras pessoas querem vir, outras não querem, outras querem mudar, outras não querem, mas a gente não tem que deixar de buscar. Esse é o nosso penoso trabalho. O penoso trabalho de Jesus foi vir morrer por nós, sendo nós tão pecadores. E Ele verá, na verdade Ele já viu, né? Porque Ele não está no nosso tempo. O fruto do seu penoso trabalho. Aí todos nós reunidos, num só corpo, num só reino e com um só Senhor. Ele é que faz isso. Então entenda que é muito mais do que a gente enxerga, é muito mais do que a gente vê. E quem enxerga com os olhos do reino, enxerga além do que está vendo agora. Porque o futuro, lembra lá da devocional? A gente muda hoje. O passado já era. O futuro a gente muda hoje. O dia que se chama hoje. Que Deus te use. Que Deus me use. Que Deus nos use para esse amadurecimento de fé. Crescendo no conhecimento da verdade. Perseverando na fé. Colocado aquele que colocou a mão no arado, não olhando mais para trás. Que Deus te use para isso, amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque somos lembrados aqui, através do apóstolo Pedro, que nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Porque quando nós crescemos no conhecimento de Cristo Jesus, nós vamos entender o que João Batista disse, que ele cresça e que eu diminua. Ó Senhor Deus, que é o Senhor seja apresentado todos os dias através das nossas vidas. Ajuda-nos a entender, Senhor Deus, que sem o Senhor nada poderíamos fazer. Somos totalmente dependentes da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, que sempre existiu. Ajuda-nos, Senhor Deus, a caminharmos nessa terra, como Jesus mesmo disse aos seus discípulos, ide e fazei discípulos. Então, enquanto caminhamos nessa terra, a nossa tarefa
é fazer pessoas iguais a Cristo, sendo nós iguais a Cristo. Ajuda-nos, Senhor, como servos teus, a crescer no conhecimento da graça, no conhecimento da tua verdade, no conhecimento da tua lei, da tua vontade, e que possamos, cada dia mais, crescer no conhecimento para diminuir no eu. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço mais uma vez pela vida de cada um que aqui se encontra, cada um que está conosco através do Facebook. Abençoa cada um e continue, Senhor Deus, a usar o teu povo para que o teu nome seja exaltado. Em Jesus, teu Filho, eu te agradeço. Amém. Amém, queridos. Vamos ao momento da ceia. Convido os diáconos que venham à mesa. Vamos louvar com o hino 142 de início. Agradecer ao nosso Deus, né? Por tudo que Ele é e não por tudo que Ele faz. Que as pessoas gostam de agradecer a Deus por as coisas que Ele faz. Não, tem que agradecer por aquilo que Ele é. Deus, soberano, Senhor eterno, Criador do céu e da terra. Lembrando que não há nenhum poder no pão, não há nenhum poder no suco, não é o corpo e não é o sangue. É em memória da morte de Cristo. É em memória da morte de Cristo. Então, comendo o pão, você não fica mais santificado, bebendo o suco, você não fica mais santificado. Comendo o pão, você não recebe poder, e tomando o suco, você não recebe poder. Jesus disse que é para fazer memória dele. Em memória dele, em lembrança do seu sacrifício. Então, no momento que o diácono for à sua direção, e o nosso costume é aqueles que forem participar da ceia se colocarem de pé, e se você não puder ficar de pé, é só estender a mão que o diácono vai te servir. Lembrando, você tem que estar em comunhão com a igreja, certo? Você tem que ser batizado, vocês têm que estar em comunhão com a igreja. E esse é o nosso entendimento. Deus, Ele nos convida a estarmos em comunhão com Ele. Como eu costumo dizer, naquele momento da ceia, Jesus não chamou todo mundo para participar daquela ceia. Ele estava num desejo grande de comer aquela última ceia com os seus discípulos. E não podemos ir além do texto. Algumas pessoas falam assim, não, mas tinha outros lá que o texto não apresenta. A gente não pode ir além do texto. Sentado à mesa de Jesus estavam os 12. Os 12. Mais ninguém. É o que o texto apresenta. O texto apresenta. Então, se você está aqui e você está em comunhão com a igreja, participe da ceia. Examine-se o homem a si mesmo. E mais uma vez lembrando, se por acaso alguém ao seu lado não participar da ceia, não olhe. Porque às vezes as pessoas julgam o outro, está em pecado, não está em comunhão, e está isso, aquilo. Examine-se a si mesmo. Não é para examinar o outro, é para examinar você. Examine-se você a si mesmo. E se você está em comunhão, participe da ceia. Se não está em comunhão com a igreja, não participe. Tá bom? Mas examine-se o homem a si mesmo. Se você se levantar ou estender a mão, o diácono não vai perguntar nada a você, ele vai te servir. Vai te servir. Tá bom? Você que se conhece diante de Deus e Deus que te conhece. Lógico que eu conheço os membros da igreja, não é? Eu sei os membros da igreja. Mas, mesmo assim, eu olho para mim e não para você. Eu olho para mim. Eu tenho que examinar a mim e não a você. Porque quem examina o nosso coração é o Senhor. Entendeu? Então, é um momento de alegria. Porque nós já sabemos que Ele vive. Ele não está morto. Ele ressuscitou e voltará em poder e glória. É para lembrar isso. Então, esse pão da vida, esse pão do céu que desceu para te abençoar, aí Jesus, não esse pão aqui. Mas é um momento, é um momento sublime para a igreja. É um momento de contrição da igreja. Mas não é só lembrar, será que está tudo bem comigo? Não é só lembrar agora. É lembrar todos os dias. Não é? É se arrepender todos os dias. É mudar todos os dias, não é só agora. Por isso que o pão não traz nenhuma santificação, não traz nada, e o cálice também não. Mas eu não estou tirando a beleza do momento, tá bom?
é em memória de Jesus. E se é em memória de Jesus, tem um significado grandioso para nós, para a igreja. Porque é até que Ele volte. E Ele vai voltar. Que Ele te encontre e me encontre pronto para essa volta. Vamos orar? Primeiro pela distribuição do pão, e orar com o diácono irmão Arlindo, está orando pela distribuição do pão, o primeiro elemento. Senhor nosso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade desta manhã de estarmos aqui, Deus, celebrando, lembrando em nossa memória, que possamos guardar no nosso coração, Senhor, esse momento do sacrifício, intercede o sacrifício do Senhor por nós, ó Deus, e que o Senhor nos prepara, Senhor, para tal. Prepara para o nosso coração, prepara nesse momento, Senhor, do teu jeito, ó Deus, para que o Senhor possa receber de nós, Senhor, verdadeiramente, ó Deus, está participando dessa ceia do Senhor. Que o Senhor nos guarda, nos prepara e seja conosco em todos os momentos dessa vida, que todos os dias possamos celebrar esse momento, não só hoje, mas todos os dias. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você vai participar da ceia, se coloque de pé, nós vamos cantar o hino 142 do cantor cristão. E o pão, e assim que você receber o pão, pode se assentar, tá bom? E se você tiver alguma dificuldade para ficar em pé, é só se direcionar ao diácono que ele vai te servir. Vamos cantar enquanto o pão é distribuído? Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue Alguém deixou de ser servido? Todos foram servidos? Vamos colocar de pé? O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor, e também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do corpo de Cristo moído na cruz pelos nossos pecados, comamos do pão.
Vamos orar agora pela distribuição do cálice. O diácono irmão Gilberto estará orando. Santo Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, por esse momento feliz, quando estamos aqui reunidos, Senhor, nesta celebração da ceia do Senhor, relembrando mais uma vez, Senhor, o sacrifício que Tu fizeste por nós ali na cruz do Calvário, Senhor, em cumprimento, Senhor, desta ordem, Senhor, de cearmos, Senhor, até que Tu volte. Estamos aqui, Senhor, neste memorial, Senhor, lembrando do sacrifício vivo por nós. Muito obrigado, Senhor, vem nos abençoar neste momento e no decorrer, Senhor, de nossa vida aqui na terra, que possamos sempre estar lembrando, Senhor, o que o Senhor fez por nós, o Teu grande amor, ó Deus, que se entregou ali por nós na cruz. Muito obrigado, Senhor, abençoa nossas vidas, abençoa cada irmão aqui presente, possamos estar, Senhor, participando desta ceia, ó Deus, desse cálice que vamos participar agora, simbolizando o sangue vertido por nós. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Naquela noite, Jesus pega o pão e o parte. Interessante que o texto vai falar exatamente isso, partir, o corpo de Jesus Cristo foi partido por você, por mim, ali naquela cruz. Depois ele pega o cálice, ele chama de o cálice da nova aliança. Interessante que ele não fala que é o sangue, Ele fala assim, esse é o sangue, o meu sangue, Mas é o cálice da nova aliança, simbolizando que ele foi derramado. Jesus é o cálice da nova aliança, derramado naquela cruz por você e por mim. Então, ao som do hino 123 do cantor cristão, da mesma maneira, você vai receber o cálice e depois pode se assentar. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores este sangue lavado
Fiquemos de pé. As Escrituras nos lembram que o sangue de Jesus Cristo nos perdoa de quê? De todo pecado. Então, em memória do sangue de Cristo derramado na cruz por você e por mim, bebamos do cálice. Ó Senhor, muito obrigado, porque somos convidados a estarmos em comunhão contigo todo o tempo. E nesse momento tão singular para a igreja, quando estamos reunidos em Teu nome, ficamos tanto tempo sem poder cear, Senhor Deus, ficamos tanto tempo sem o culto presencial. Algumas das coisas acontecem para nos fazer crescer e não diminuir na fé. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu sei, e eu tenho crido, que o Senhor é poderoso para guardar o meu e o nosso tesouro até aquele dia final. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos com a Tua paz. Possamos ir para casa e ali tudo esteja em paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Pode sentar. Estamos encerrando o culto desta manhã. Lembrando que devido ao protocolo Covid, eu ainda não estou ficando na porta, né? Para te cumprimentar, para te dar, né, um bem-vindo. Mas mais uma vez, você que nos visita, né? Seja muito bem-vindo. Em breve tudo isso aí vai passar. E aí eu vou voltar à porta para poder te abraçar, te cumprimentar. Mas isso não impede de depois a gente poder conversar, nada disso, tá bom? Só não, por causa do protocolo, a gente não fica ali na porta, tá bem? Se você assim desejar, 19h30 da noite, estamos de volta aqui para o culto. Vá em paz em nome de Jesus.